Antes de começar o seu vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Galera, avisozinho rápido. Os exercícios dessa aula estão na descrição, beleza? Vai ter um link lá que vocês vão diretamente para o Google Drive e podem baixar o PDF com os exercícios. Além disso, a sua resolução já está postada como um vídeo no canal. Então, aproveitem o resto do seu vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa imersão de logaritmos. Como vocês podem observar pela nossa queridíssima tela, pelo nosso quadro negro, o episódio de hoje vai continuar sendo sobre leis, e ele é o segundo dos 3 episódios. Esse assunto, como eu já havia ponderado no vídeo passado, ele é o mais importante dos logaritmos, porque é por meio dessas leis que vai ser permitido vocês resolverem os exercícios de uma forma rápida, eficiente, sem precisar ficar quebrando muito a cabeça. Beleza? Então, ok. No vídeo passado, a gente aprendeu duas regrinhas. Vamos relembrar elas aqui. Primeira regrinha, vamos colocar aqui, ó, relembrando. Primeira regrinha que a gente aprendeu é a regrinha do produto virando soma. E a segunda que a gente aprendeu é a regrinha do Didi, a leizinha do Didi, que nos fala que a divisão vai virar diferença. Vamos escrever elas aqui só para a gente relembrar. Repitam comigo aqui, gente, por favor. Log, primeira do produto, de A vezes C em uma determinada base B. Isso aqui tem que ser igual ao log na mesma base B de A mais log na mesma base B de C. Essa é a regrinha do produto. E a do Didi? Quem aí lembra a regrinha do Didi, né? Ela nos diz que log na base B de A sobre C, agora não é mais um produto, virou uma divisão. Isso vai ser igual ao log na base B de A menos o log na base B de C. Ok? Essas duas leis que a gente descobriu na aula passada, elas vão ser extremamente importantes para a continuidade do nosso curso, por isso eu faço questão de relembrá-las com vocês nesse vídeo aqui. Maravilha! E para que elas vão ser úteis? Você pode estar se perguntando agora. Por um motivo extremamente simples. É por meio delas que a gente vai derivar uma das regras mais importantes também, que é a nossa regrinha do tom. Vem comigo, ó. Chega aí. Suponha agora, vamos usar a nossa primeira regra, a regra do produto, beleza? Vamos aqui, ó, usando a lei, ou regra também que se pode chamar, do produto. Se a gente for usar essa regra do produto, vamos supor agora que nós temos dois logaritmos que são iguais. Vem comigo. A gente vai ter um logaritmo na base B de A sendo somado com outro logaritmo na mesma base B de A. Galera, qual que é o resultado disso aqui? Pelo que a gente aprendeu na nossa regrinha do produto, a gente tem que escrever log de novo, manter a base B, e o que nós fazemos com os logaritmandos? A gente multiplica eles. Como eles são iguais, a gente coloca A vezes A. Beleza, maravilhoso. E o que temos aqui? Se a gente for parar para pensar, o que é A mais A ou B mais B? No primeiro caso vai ser 2A e no segundo caso vai ser 2B. Independente do nome da variável que você colocar, isso aqui vai ser sempre verdadeiro. Você soma duas coisas que são iguais, e isso é naturalmente a multiplicação dessa coisa por 2. Como a gente aplica isso aqui? Se vocês forem perceber, isso daqui é a mesma coisa que isso. Esse log de A na base B é a mesma coisa que esse outro log de A na base B. Então, a gente pode reescrever como 2, que multiplica log de A na base B. No lado direito da equação,
igual a log na base b do que? O que é um número multiplicado por ele mesmo? É esse número ao quadrado. E é daqui que vem a famosa regrinha do tombo. Se você nunca ouviu, não tem problema. Primeira vez que você está vindo. Essa é uma regra extremamente importante e muito usada. E ela é simples assim. O log de, presta atenção, agora, quando a gente for generalizar essa regra, para vocês não errarem nunca mais. Se vocês forem perceber aqui, ó, esse 2, esse doisinho aqui, ó, no outro lado da equação, ele passou para frente do nosso logaritmo, correto? Essas duas coisas são iguais. Então, é por isso que ela é chamada de regra do tombo, de lei do tombo. A gente vai pegar o expoente que está no logaritmando e vai tombar ele para frente do logaritmo, mantendo o que sobrou dentro do logaritmando e mantendo, obviamente, a base dele também. Por isso que isso tem o nome de regra do tombo, de lei do tombo. Isso é só uma derivação da lei do produto. Maravilha? Então agora vamos generalizar isso. Se a gente fosse generalizar, nós teríamos a seguinte situação. Log na base b de a. Ali a gente elevou ao quadrado. Mas se isso fosse elevado ao cubo, ou seja, se tivessem 3 logs de a na base b aqui, a única coisa que mudaria seria que esse azinho aqui vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes e uma coisa que é multiplicado por ela mesma 3 vezes dá essa coisa ao cubo, correto? Então, independente do valor aqui, quando a gente não sabe o valor, nós denotamos isso como n, ou como m, ou como x, y e qualquer coisa que você queira chamar. Eu vou colocar aqui n, que fica mais fácil. E isso daqui vai ser igual a n vezes o log de a na base b. Essa é uma lei extremamente importante. Beleza, galera? Isso aqui é muito, mas muito, mas muito, mas muito importante. Ok, a gente já entendeu que essa é uma lei importante, que não sei do que, papapá. Agora, em que lugares eu posso aplicar esse tipo de coisa? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou escrever ele e eu já volto. Bem, já estamos de volta com o quadro apagado, com o nosso exemplo em mãos de onde a gente vai conseguir aplicar a nossa regrinha do tom. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui. Existe algo que eu já posso simplificar logo de cara ou que não seja tão obscuro assim? A gente pode até simplificar esse daqui e esse aqui, mas como eu quero demonstrar para vocês a regrinha do tombo, eu não vou fazer isso nesse exato momento. Prestem atenção no seguinte fato. 49 não é a mesma coisa que 7 ao quadrado? Aqui desse outro lado também, né? 7 ao quadrado. Essas coisas não são iguais? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir esse 49 por 7 ao quadrado, tudo isso na base 7, menos 2 vezes log de 7 ao quadrado na base 7 também. Como que a gente vai resolver essa expressão aqui? Muito cuidado, prestem muita atenção. A gente sabe que, pela regrinha do tombo, esse nosso número 2 ele vai ser tombado para frente desse log 7 na base 7, e esse número 2 também vai ser tombado para frente do nosso log 7 na base 7. Ele vai passar multiplicando o logaritmo. Ok, vamos aplicar isso aqui. Aqui nós vamos ter um 2 aqui na frente, multiplicado pelo log de 7 na base 7, subtraindo com 2 vezes. Esse 2 vai para cá também, vezes 2. Isso que multiplica o log de 7 na base 7. Pela definição de logaritmo, e agora provavelmente vocês já devem estar craque nisso aqui, log de um número na mesma base é sempre 1. Então, nesses dois casos, isso dá igual a 1.
Ok, legal. Então aqui desse lado ficou 2, subtraindo por 2 vezes 2 dá 4. Então o resultado final dessa nossa expressão logarítmica é menos 2. Beleza? Isso usando a nossa queridíssima regrinha do tombo. Menos 2. Correto? Beleza? Agora eu vou dar um segundo exemplo para vocês. Vamos supor que nós tivéssemos o log numa determinada base. Vamos ver uma base 7 também, de m ao quadrado, isso sendo igual a 125. Como que a gente vai resolver essa equação aqui? Primeira coisa, a gente observa que esse nosso m ele está ao quadrado, não está? Então a gente pode usar a regra do tombo. Esse 2 que estava aqui no logaritmando como expoente, vem para frente do log multiplicando. Isso aqui ficaria então 2 vezes a log de m na base 7, sendo igual a 125. Beleza, interessante. Deixa eu só corrigir esse número 2 aqui que ficou esquisito demais, né? Maravilha. Como que a gente vai continuar resolvendo essa equação? Primeira coisa, existe um 2 multiplicando desse lado. O que nós fazemos com ele? A gente passa do outro lado dividindo. Então, do nosso lado esquerdo vai ficar log de m na base 7, sendo igual a 125 dividido por 2. Maravilha. Eu não vou fazer essa conta, não tem necessidade, pode deixar em fração mesmo. Beleza? Agora, como que nós vamos resolver o resto dessa equação? Primeira coisa, percebam o seguinte, nós temos aqui somente um logaritmo sendo igual a um número. Não tem nada mais de propriedade que a gente possa aplicar aqui. Então a gente apela sempre para a definição. O que a definição fala para a gente? Que quando a gente levar a nossa base 7 a esse número, no caso nosso é 125 sobre 2, isso aqui tem que dar igual ao nosso m. Então a gente vai tirar o m exatamente da definição de logaritmo. O nosso m, então, ficaria como sendo igual a nossa base, que nesse caso é 7, elevada a 125 dividido por 2. Beleza? Não precisa esquentar a cabeça, esse é o resultado final. Não tentem simplificar esse monstro aqui, não tem a menor necessidade. Ok? Então, esse é o resultado final do nosso querido exemplo. Segundo exemplo de aplicações da regra do tombo. Agora eu vou voltar para o nosso quadro preto e eu já retorno com vocês. Com o quadro apagado, escrito de novo, nós voltamos aqui. E eu trago dessa vez uma indagação para vocês. Pô, já começa desse jeito, né? Trazendo indagação, que coisa chata, né? Mas eu queria perguntar, porque agora a gente acabou de aprender a regra do tombo, e eu queria ver com vocês o que aconteceria se a gente tivesse, por exemplo, log de 5 na base 25. Ou seja, se vocês forem prestar bem a atenção, o que está acontecendo aqui? Eu estou elevando, eu preciso de um número que quando elevado por 25, o resultado vai dar 5. A gente aprendeu na nossa primeira aula que esse número é meio, correto? O resultado disso é igual a meio. Mas vamos tentar entender o que de fato está acontecendo aqui. Primeira coisa, observem que 25 ele é a mesma coisa que 5 ao quadrado, não é verdade? Oh, legal, isso é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Vamos colocar ele na nossa equação. Log, vamos repetir o logaritmando de 5 na base 5 ao quadrado, isso é igual a meio. Interessante, legal. Percebam outra coisa. O que esse meio significa em termos de exponenciação, de potenciação? Esse meio aqui do nosso lado direito, ele não é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1? Opa, beleza, legal. Mas para que isso vai ser útil? Presta atenção. Quando a gente tem esse tipo de expressão aqui, nós temos um 2 aqui embaixo, sendo um expoente da nossa base,
E a gente tem um 2 elevado a menos 1 do outro lado. Isso traz isso já dá um um blow na sua mente, não é verdade? Por quê? Porque se a gente escrever isso aqui de novo, log de 5 na base 5 ao quadrado, sendo igual a 2 elevado a menos 1, a gente vai perceber que esse número aqui, como eu já tinha falado antes, ele vai estar presente aqui do outro lado. Vamos para um outro exemplo. Se a gente mudasse e colocasse, ao invés de log de 5 na base 25, a gente colocasse log de 3 na base 27. Isso aqui seria igual a 1/3. Por quê? Porque 27, a raiz cúbica de 27, ou seja, se eu elevar o número 27, esse aqui, a 1/3, o resultado disso vai dar necessariamente 3. Beleza? Isso é nada mais, nada menos do que a raiz cúbica de 27. Pô, isso está começando a se formar, está começando a formar um padrão aqui, não tá? Por quê? Porque justamente, eu até mudei a cor da caneta sem querer, vamos voltar aqui, né? Porque justamente o 27 é 3 ao cubo. Aqui em cima nós temos o 3, mas o 27 é 3 ao cubo. E isso aqui continua sendo igual a 1/3. Não é verdade? O nosso 1/3, por sua vez, ele vai cair na mesma questão do nosso 1/2. Porque 1/3 ele é igual a 3 elevado a menos 1. Sendo assim, o que a gente pode afirmar dessa equação aqui? Que log de 3 na base 3 ao cubo é igual a 3 elevado a menos 1. Isso é extremamente interessante, porque, de novo, repito, vou sempre repetir isso. Esse 3, ele está aqui do outro lado também, só que ele está elevado a menos 1. E isso sempre vai acontecer? Você me pergunta. Sempre, sempre, porque essas duas coisas são iguais. Só que essas duas coisas são iguais por qual motivo? Justamente porque quando eu elevar o nosso 3 ao cubo a 1/3, o resultado disso vai dar 3, respeitando a condição de existência do nosso logaritmo. Então, a partir disso, a gente consegue derivar outra leizinha, a partir desse raciocínio que a gente teve aqui, e essa é a lei de quando o expoente está na base. Legal. O que essa lei nos diz? Ela nos diz que log na base A, agora a gente vai inverter o lugar que o expoente n está. Ao invés de ele estar aqui em cima no logaritmando, ele vai estar aqui embaixo na base. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre esse expoente multiplicado pelo log na base A, na base A não, no log de A na base B. Correto? A gente pode testar isso para os nossos dois casos aqui de cima e afirmar e provar que vai continuar dando certo. Vem comigo. Para o nosso primeiro caso, nós tínhamos log de, na base 25 de 5. Usando essa propriedade, nós cairíamos em log de 5 na base 5 ao quadrado, e nós passaríamos esse 2 que está aqui na base, elevado a menos 1, multiplicando o nosso expoente. Fazendo isso, nós finalizamos com 1 sobre 2, multiplicado pelo log de 5 na base 5. Log de 5 na base 5 é a mesma coisa que 1. Se a gente continuar aplicando isso para o segundo caso, que era log na base 27 de 3, nós teríamos log de 3 na base 3 ao cubo, porque 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Isso aqui recai na nossa leizinha ali embaixo, porque esse 3 é um expoente da base, eu passo ele multiplicando
o log elevado a menos 1, obviamente, né? Fazendo isso, nós vamos ter, no final de contas, 1/3 que vai multiplicar o log 3 na base 3. Log 3 na base 3 também tem como resultado o número 1. Beleza, galera? Essa é a nossa segunda lei de hoje, a nossa segunda propriedade, que é legal, é importante vocês decorarem também, porque ela é direto, ela é pedida em vários exercícios. Então, tome nota dela e tome nota do expoente, do logaritmando também. Agora eu vou apagar o nosso quadro e vir com mais alguns exemplos. Com o quadro apagado e refeito, nós voltamos aqui para os exemplos práticos da nossa segunda lei de hoje. Primeira coisa, vamos observar essa expressãozinha aqui. As bases são 2 e 4. Isso já começa a dar uma desconfiada, porque você sabe que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Legal, já ficou interessante. Por quê? Porque aqui nós temos uma diferença. E se você lembrar da aula passada, uma diferença vai virar uma divisão. Se a gente tem bases que são diferentes agora, mas que a gente pode transformar elas em bases iguais e depois aplicar a diferença, a regra da diferença, a gente vai ter o resultado, correto? Correto, e é exatamente isso que a gente vai fazer. Primeira coisa, como a gente não consegue mexer nesse logaritmo aqui da o nosso primeiro termo, né, seria o nosso primeiro termo, a gente simplesmente repete ele, log de 18 na base 2, subtraindo por, aqui a gente tinha um 2, multiplicado por log na base 3 de 2 ao quadrado. Perceba o seguinte, 2 ao quadrado entra na nossa lei, na nossa segunda lei dos expoentes, quando eles estão na base. E o que ela vai nos dizer? Ela vai nos falar para pegar esse expoentezinho 2 aqui e jogar elevando a menos 1 aqui do outro lado. Vamos fazer isso. E quando a gente realizar essa operação, nós vamos ter primeiro que repetir esse termo aqui da esquerda, subtraindo por, nós já tínhamos um 2 aqui, e a gente vai multiplicar esse 2 pelo inverso de 2, que é meio. Opa, isso ficou legal, não ficou? Tudo isso, obviamente, vai estar multiplicando o log na base 2 de 3. Nesse ponto, é muito provável que vocês estejam já desconfiando que algo muito legal está prestes a acontecer. Primeira coisa, 2 vezes meio, corta esse 2, vai dar 1. Agora nós temos a regra do Didi. O que nos diz a regra do Didi? Que logs de mesma base, quando estão sendo subtraídos, ou seja, quando estão sendo feitos a sua diferença, isso aqui é a mesma coisa que nós pegarmos esse log, repetirmos a sua base e dividirmos os logaritmandos. 18 por 3. Quanto que é 18 dividido por 3? É 6, correto? Vamos continuar aplicando isso aqui. Nós vamos ter, então, log na base 2 de 6. Finalmente, chegamos no nosso resultado, beleza? Então, esse nosso primeiro exemplo foi uma aplicação direta de mecanismos que a gente usou para poder simplificar a nossa expressãozinha. Maravilha? Então, agora, vamos para o nosso exercício 2. Perceba o seguinte, isso aqui não é mais uma expressão, isso aqui é uma equação. E como que a gente vai descobrir esse valor de n? Com a regra, com a nossa segunda lei que a gente aprendeu hoje, do expoente na base, fica muito fácil, fica muito simples. É só a gente passar esse n que está no expoente da base para cá, multiplicando o log, isso elevando ele, obviamente, a menos 1, que é a mesma coisa que passar 1 vezes n. Isso aqui vai estar multiplicado pelo log na base 2 de 10, e a gente vai igualar tudo isso aqui a 10. Legal. O que a gente pode fazer para resolver essa equaçãozinha? Muito fácil, muito simples. Isso aqui não está multiplicando?
Então, a gente passa o nosso logaritmo dividindo do outro lado. Então, vai ficar 1 elevado a n é igual a 10 dividido pelo log 10 na base 2. Nós podemos agora multiplicar em cruz, correto? Nós podemos multiplicar isso em cruz e quando a gente fizer isso, nós vamos ter 10n igual ao log na base 10. Na base 10 não, o log de 10 na base 2. Agora, como tem um 10 multiplicando o nosso n, é só a gente passar ele para o outro lado. Olha que magia, olha que legal. Isso ficaria, então, log de 10 na base 2 dividido por 10. E está aí o resultado, quanto que vale o nosso n. De novo, são resultados consideravelmente esquisitos que vocês não estão acostumados, mas numa calculadora ou qualquer coisa desse tipo, você consegue tirar o valor palatável desse tipo de expressão. Beleza? Então, por hoje é isso, por esse vídeo é isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, de compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação do canal e que mais pessoas possam ser afetadas por esse conteúdo que a gente tenta trazer aqui de qualidade para vocês. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.